como é rico, né, a gente vê essa troca entre as culturas. Para a gente concluir esse período da manhã, eu gostaria de exibir agora um documentário que eu gravei nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, melhor, Carolina do Sul, são duas Carolinas, mas eu trabalhei na Carolina do Norte também, por isso que eu confundi. E esse documentário, ele fala do trabalho entre a comunidade de fé e os órgãos governamentais na prevenção do crime juvenil. Então, é uma das peças que verdadeiramente inspiram essa mostra, e eu creio que esse é um exemplo de trabalho que pode ser trazido aqui para Osasco, que pode fazer a diferença nessa comunidade e em tantas comunidades no nosso Brasil e no mundo. Então agora com vocês, Points of Hope, a Renaissance of Love. Florence is a divided community, where you see that, that people tend to churches and people tend to be quite isolated from each other. And the issues we have here are not just local issues, we have the same issues in many parts of the world where different communities have harmed each other. And we know where the gospel can bring unity. We have so much that really unites us if we focus on the things that bring us together instead of the things that are often smaller issues that bring us apart. It's one of the great gifts that God gave the Christian church. People who are filled with His Spirit are able to just simply go and get over themselves and genuinely care about other people. The people in the pew want to do that. They just don't have a way to get it done. Fortunately, in this town, we're able to get the government, the school board, and the churches to sit down together and make a difference. And the end of that story is, for once in a lifetime, it costs no tax money to give hope. We are here in Florence, South Carolina, by the invitation of Pastor Clyde Odom, whom I met years ago in Brazil. The Apostle Paul wrote that three things would remain: faith, hope, and love. And that's the reason why you're here in this city, to witness a transformation of love that is taking hope to the people. And it always started with faith. Amen. Pastor Clyde, thank you for inviting me to come visit you after all these years. Well, again, I want to welcome you into Florence, South Carolina, USA. You have invited me to come and see this renaissance of love, something that you call the points of hope. What are the points of hope? Points of hope are where people are strategically placed to make a difference in the city. How important it is to have points of hope inside these schools as a strategic place to change society? Well, first of all, we go into the school as service to the school. Secondly, I think it's important to understand that a child's life is molded from the ages of about 5 to 12. And it depends on how it's shaped, which way we end up. So if we can go in and assist the school system and be what that child needs us to be, it may need us to be a father, because 75% of the children in this nation are fatherless. We can just let them know that this community cares for you. So we're able to do that in the school and in the community. The Mayor's Coalition to Prevent Juvenile Crime is a group that brought together the faith-based community and the schools, taking hope to children and teenagers in the city of Florence. In unity abides the power for change.
But the effort to make the difference only started after a tragic event that urged the city and community to engage in transformation. In 2003-2004, we had a terrible outbreak of violence here in Florence. We lost 24 young people out of our city during that time, 4 to death and 20 others to incarceration. That shocked this community as the police chief. I had to decide what actions I was going to take. And so we formed a task force among the law enforcement members of the Florence community and gathered some significant intelligence on gang activity. But what we really needed to do was to get at the root of the problem. And I felt that the best way to begin to approach that was to reach out to, in my opinion, the most influential and most important part of our community, and that is the faith community. I've always believed that the church has a place in every aspect of our community. So I sent letters out to all of the pastors inviting them to attend the meeting. Mayor Willis took an interest in what we were doing and began to expand the coalition beyond just the police department and the faith community. He invited in members from the business community as well, and also involved other members of the government. We got in the room and I said, here's what I want you to do. I want you to forget about who you work for. Whatever hat it is that you wear, take it off and throw it out the room. Because as of now, you are working for our young people. This is the Mayor's Coalition to Prevent Juvenile Crime. And the Mayor's Coalition is an organization that has a whole lot of agencies and volunteer organizations that work together for one prime purpose, and that is to help youth become healthy and productive citizens. I want you to look not at what our kids are going through, but what they could go through. Out of 30 organizations, how can we make one organization work for these kids? And it was a matter of getting them to see something that wasn't there. And one of our greatest needs that we found out was that there was nothing to do after 5 p.m. in the areas where we had more trouble with juvenile crime. So we put in teen centers. Juvenile crime statistics dropped off the face of the earth after that. And I think at the end of a year or 18 months, we had reduced juvenile crime in the city of Florence by 70%. We did see a drop in juvenile crime in Florence, and I believe that to this day, that drop has been sustained. We had a jobs program where the youth had to go through a day or two of training, how to dress, how to appear, how to interview, and we got about 167 part-time jobs for the summer. It made the best out of it, because you can't wait, man, because you're passionate about it. You love doing what you're doing, so you can't wait to get up, do what you do. I won't be here all the time, but while I'm here, I'm going to enjoy where I'm at. And on a day-to-day basis, we have anywhere from about 100 to 200 kids that come to the program. And one thing I notice about it is young people coming to the door, they realize most of them don't have a place to go. And after school, when they come in the building, I welcome them with love. And the young people know that I care about them, that I want to see them succeed, and I want the best for them in life. And they'll come and they'll share things in their lives that they wouldn't share with anyone else. Since that has been happening, I've seen a difference in the teens. They have a level of respect that has risen. The level of cooperation and communication has risen. The thing I want to see most from this community is a change. Less drug selling, people going to school, more education. I'd rather see this community help each other more than put each other down. They come to me, I don't have all the resources, I don't have all the answers. I may go to the school district and partner with the school district and let them know, hey look, here's Johnny over here, he made a mistake, but he's a good kid. Can we get him back in school? What can we do to help him? Or either if the kids had a little bump in the road, we can go to the police department and say, hey chief, look, here's this kid that had a problem. Sure he had a problem in the past, but he's a good kid. What can we do to help him get past this point? Whether it's put them on community service or whatever we can do to help him out, to get him back on the right track. And I think about my life, and I think about some of the mentors and some of the people through sports and athletics that gave me a second chance. Because of our after-school efforts and working with teen centers at night,
feeding the children at night. We received awards. One of 6 things in the country to get an award from the National After School Alliance because we did things that were innovative and, more importantly, with no funding from anywhere. Everybody provided something out of their resources so that we didn't have to go out and raise money. Everybody pooled their resources to try to make it better. And when they did, then we didn't need money. We had the resources. Most of our work is strictly voluntary. And so with that, we have an expanded base for serving and giving hope to the hopeless. They come here a lot of times because someone else wants them to be here. Maybe they got in trouble. The judge told them to come here. Whatever reason, they are not coming of their own accord. The fact that they're here tells me that these young people and older, I have students that are about my age even, that come here, they know they need something more in their lives. And education is one component of that, but another component is the spiritual aspect. We reach a lot of people. We change lives. We sort of adopt people. We get to know people very well. We have people coming from all walks of life. I try my best to speak to every person that I see and try to let them realize that they are important. There is a woman that comes here. She's probably in her late 20s. I had to speak to her probably for 6 months before she would even acknowledge that I spoke to her. Now in transformation, she comes to me, she wants me to see pictures of her baby and how her baby is doing. And I realize that some people don't respond to kindness because maybe things they've had happened to them in the past. But now she makes it a point, if she's down the hall, to come and see me. It's the little things that build the relationships with us. I'm proud of you. Wow, I heard about you. Somebody said something nice about you. We're walking the walk. And everyone here just about does something for the student in some kind of way. There's so many things they do that I'm not even unaware of. Do they need help with a ride? Do they need money for this? Do they need some food? Whatever it is, I know our staff does these things without my knowledge a lot of times. So the staff makes all the difference. All of us have crises at times, and when they've gone through tough times and they've shared with me, I've offered to pray for them, and they are very open. I heard some good news from my uncle. I heard I passed my test, exam, and I thank God for, I work hard on this stuff. And over the summer, I wanted to give up and stuff because I didn't pass it again. I was ready to go to college. But God had to fix for me. I prayed to God, and God told me not to give up and keep going. I came here every time. They come late, they miss a day. Came on time every morning, and it paid off a whole lot. It's more than a job for me. It's my way of life. Every day I go home thinking about what we did. Every morning I wake up thinking of what we can do today to reach people. Let's say we did away with crime. These kids still need help. And it's not just children. You can't impact the child without helping the family too. You have kids in the morning that show up at McLaurin Elementary School who have not had a meal all night long. And they come in and they eat a meal. You have a young man whose only influence is his drug addict brother. Whatever positively or negatively impacts in the home, schools, reap the consequences of that. The principals here in Florence have never met a group of people that were willing to get in their boat and swim with them. I mean, little Susie needed a jacket. They don't need a Bible thumper. They don't need somebody to throw a track at them. They need a jacket. And they need it in Jesus' name. They need a meal to eat. They need food at home. They need somebody to care about them. And I think we have finally discovered that there are a group of principals that genuinely believe that there's a group of people that care.
We have right now approximately 22 children that are being mentored by community members that are ranging from different backgrounds, everything from retired school teachers to police officers, or just community members that want to come in and make a difference. I believe that mentoring is really an important part of getting our kids on the right track, keeping them out of trouble. We in the police department have certified a large number of our police officers as mentors. Just thinking about playing a trick on somebody, right? What happens when you get in trouble? Oh, we have one half of the department now that has been mentor trained, and they're active mentors. I'm a registered nurse. I work 1 day a week during the week, and I'm here as much as I can be 4 days a week. Personally, my wife and I mentor 4 boys every week. The successes here at North Vista, I think, is a level of commitment by the mentors, as well a desire in our students to change whatever is going on that is not so positive in their lives. When I first met my student, her self-esteem was very low. She always had discipline problems. Then when I started working with her, within the first week, she turned around and she never went back to that behavior again. The child has grown so much, and we've gone from being written up all the time, getting in trouble, to such positive character traits. The first part of this year, a little boy in the 5th grade was being bullied. Came to them and wants to try and take care of them, and they were my boys. They're supposed to be leaders and taking care of those around them, because my guys are the strong guys. Those boys don't bully. Now, those boys don't say things about somebody just because they're weaker than they are. In talking to them, 2 of them started crying, and one of them in particular was the biggest out of the bunch. I was really upset. And I said, I'm done. I don't want to talk about it anymore. And I left. When I came back the next time, that boy put his arm around me and he hugged me and he said, hey. And in that hey, I understood that he understood. These little boys went from being tough bullies to be monitors. It was not only a change in them, but it was a change that they wanted to share with other people. When other kids see kids, especially the strong kids, when others see them being good citizens, being people that God calls us to be, they're going to be that too. I think one of the key ingredients to the faith-based community brought to the table was that they were used to dealing with children who had problems. Whether you're white or you're black, you're Asian, you're Hispanic, or whatever racial, ethnic you have, it ought to be that there ought to be somebody that cares about you and gives you some sense of value. And that's what drives faith-based initiative. It's about being able to be human about someone else. What we found was the faith-based part of our coalition brought a broader base of understanding of the problem than any of the rest of us had. Each little agency had its own core of issues and core of responsibility. The faith-based part of our coalition weren't limited to those. They were out there helping anybody, everybody, and they knew these different agencies and had relationships with them. It made it much easier then for us to sit down at the table as a large group, because the faith-based group already knew a lot. I understand that one of the key factors for all this faith-based initiative to work are the volunteers. Well, we're always looking for volunteers. Through the newspaper, through stories that we posted in the local paper. We also, the school district also sent out letters to every church inviting them to be a part of this, to recruit members out of their congregations or organizations to be a volunteer. When someone decides to be a volunteer, there's a process that they have to go through. They have to go through the application. So that application have to go and have a criminal background check to make sure that they don't have any record. From there, they have to go to a formal training. And when that's complete, they get their identification badge from the school district that allows them to go on the property. And it tells the principals and teachers this is someone that's been qualified
that they can trust and begin to use. So we're always looking for volunteers. The volunteers are the backbone of everything that we do. We have been blessed that the Retired Teachers Association have brought in, and all the retired teachers are now volunteers. So they come with experience, knowing the children and knowing what they face and what they need on a daily basis. The faith-based initiative also encouraged local churches to become directly involved with the school, praying for teachers and students, as well meeting their physical needs. The model is based on the National Adopt a School initiative, which promotes a healthy school and home environment concentrated in 5 key messages: to stay in school, to do not use or sell alcohol and drugs, to be sexually abstinent, to prevent violence and verbal abuse, and to improve family involvement. That takes a community-wide approach. You can't rely on the churches, you can't rely on the law enforcement alone, you can't rely on the business community, but I think combined, we can make a significant difference. In 8 years, I've never heard the police department say, we cut juvenile crime. I've never heard the Department of Social Services say, we cut juvenile crime. I've never heard any of those agencies take credit. What they say is, we have cut juvenile crime. Law enforcement, faith-based, education, community, the business folks, everybody comes together and says, children first, and let's see what we can do about the needs of children. It's a we effort, and it's not an effort that is focused on egos, the letter I. It's we, us, and our. Because of that, we've kept politics a lot out of ours, and we only talk about helping the kids. What we did then, our partnership made a big difference because we're sustaining what we accomplished. We, and the we is the coalition. After seeing all that's happening in the city, how do you see the future? I'm excited about the future because when you look at all that's taking place here in Florence, it is not personality driven, it is people driven. And as long as there are points of hope around this city, in government, in education, in business, then this transformation will grow and grow and grow until Florence becomes that city that's justice to all. Thank you so much for inviting me to come to your city and see these points of hope. Wesley, I'm going to put some weight on your shoulder. I invited you here so you could record what is taking place in this wonderful city and to also to take this message to the world that we can see transformation in the lives of our young people, and it can start with one person. Making a difference in the lives of people is an important thing for every normal human being in the world to do. I guess one of the hardest things to do is to get over yourself. And we can build a relationship where we're willing to say, listen, there are things we aren't going to agree on. We are not going to agree on. Let's not talk about those right now. Let's talk about the things that we are going to agree on and that we can accomplish. Because we can beat the heads against each other forever and not do any good to the folks of the city of Florence. Or we can work on something that we can accomplish and achieve something. And is everybody in Florence jumping in the boat? It doesn't matter because it just takes a few boats to make a difference. But I can tell you that it's one of the few things that I've seen in this city that's made a difference in the culture in which we live. It's where people quit talking about faith and put some legs to it. The Great Commission is for every believer, right? God said, go into the world. Most of the people that hide inside of the church house have no clue what's happening down the street. Now, if you don't get out and find out what's going on, you can't ever meet your needs. I mean, they're meeting the needs of the only thing they see, and that's the people inside. You have to be willing to let God use you. And if you're willing to do that, you can make a difference. What are you going to do now? Are you going to be a point of hope in your community?
Muito bem, muito bem, muito bem. É uma emoção assistir esse documentário, porque o pastor Clyde era um amigo querido e o Senhor o recolheu no último ano. E eu sei o quanto de dor ele carregou. Vocês viram no final, apareceu ali, in the memory of Randall, né? Memória de Randall, do quarto homem, Clyde Oldham. Ele me contou a história de que ele foi para o Vietnã e ele sofreu muito com a crueldade que ele viu lá, a atrocidade, e tanto que até o final da vida dele ele sofria de trauma, né? E precisava de acompanhamento psicológico. E ele quis fazer essa homenagem para o Randall. Então, por que o quarto homem? Porque eles eram um grupo pequeno e esse grupo tinha a ordem de quem ia para a linha de frente. E aquele dia foi o Randall. E o Randall morreu e o Clyde foi um dos que viveram. Né? Então, ele quis honrar a vida dele. É muito interessante a gente ver como as culturas são diferentes e como que nós podemos trabalhar dentro dessa visão de sinergia. E para nós falarmos um pouco sobre esse trabalho conjunto, eu gostaria de chamar o Tommy Nelson, que é um americano que trabalha na América Latina há mais de 25 anos. Ele é Master Trainer, Leader Trainer, certificado por John Maxwell e também por James, do Monge Executivo. Então, Tommy, por favor. Também quero aproveitar e convidar o pastor Danielson para nós podermos falar. Vem aqui para frente. Sim, ali pelo lado. O pastor Danielson, ele desenvolve um trabalho junto à comunidade internacional em São Paulo. Então, ele tem, numa das igrejas que ele pastoreia, mais de 20 nações representadas ali. É um público diverso e nós vamos falar um pouco sobre isso. Grande alegria poder estar aqui e a gente estar falando para as nações. O IRMA é uma missão e um dos propósitos deste local é poder ser bênção para as nações. Então, por isso que quando eu fiz a curadoria desse evento, eu decidi representar as nações. Nós tivemos a participação da Kali, que veio do Reino Unido. Agora é uma honra receber o Tommy Nelson e também Danielson. Tommy. Acho que não. Tá funcionando. Fale um pouco do seu trabalho e também como que você tem ajudado aqui no Brasil esse fomento de lideranças. Então, boa tarde, bom dia. Eu estou aqui no Brasil faz 42 anos. Veio em 1976. Tenho 52 anos da América Latina. E quando estávamos escutando Carmen, pensei, nossa, temos muito em comum, né? Porque vimos para ficar. E eu fui levado durante o tempo da Revolução por Jesus. Não sei se vocês vão lembrar dos anos 60 e 70. As pessoas aqui nem existiam. Mas essa foi... Deus me pegou jovem. Graças a Deus. Tinha 21 anos quando eu recebi Jesus. E me tornei missionário.
foi missionário, eu diria, da forma mais convencional, de servir o Senhor, buscando salvar almas, formar discípulos, etc., durante 30 anos. Aí, minha própria família, eu tinha que passar um tempo de transição, porque os filhos não queriam continuar. Não queriam negar sua fé, mas não queriam uma vida de missionário. Queria uma vida normal. Né? Vida de missionário não é para todo mundo. Então, eu fiz uma pausa como missionário e me tornei formador de líderes, coisa que eu já fazia dentro do movimento missionário. Mas como o John Maxwell foi um exemplo, porque ele conseguiu sair um pouco do rótulo de pastor, e se tornou treinador de líderes e escritor de livros. E eu fiz exatamente esse tipo de transformação. E eu tenho trabalhado nesses últimos 20 anos formando líderes nas empresas, nas igrejas. Eu trabalhei no projeto de James Hunter, de Monte Executivo, formação de liderança servidora. Ele vendeu uns 4 milhões de livros aqui no Brasil, foi algo totalmente fora da curva, e até nos Estados Unidos, onde ele é americano também, vendeu $500 mil em inglês, e aqui vendeu 4 milhões, e foi quase uma declaração da alma brasileira. Nós não queremos mais os líderes que nós temos. Chega de, vamos falar assim, corrupção. Chega de ser manipulado por nossos líderes. Queremos líderes servidores. E eu acho que foi quase uma coisa sobrenatural. Porque imagine, o próprio autor do livro não tinha muito sucesso nos Estados Unidos. Claro que lá tem muito mais, talvez, promoção de educação de liderança do que no Brasil. Então, quando ele acertou aqui no Brasil, ele veio uns 15 vezes e nós fizemos treinamentos em todo o Brasil. E até hoje esse seria nosso desafio. Como não só ler o livro, porém praticar o modelo de liderança de Jesus. De lavar os pés, de ficar junto com a turma por 3 anos, dia e noite. Mentor, o filme foi muito explícito nesse sentido. Nós precisamos ser mentores, não só pastores. O pastor até ajuda, mas se ele não desce do palco, lava o pé, passa tempo, forma discípulos, meu amigo, é meio, qual é a palavra? Cosmética. Nós precisamos ser como Jesus. Então essa é talvez Jesus foi o cara que ficou 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 3 anos e foi embora. Mas nesses 3 anos ele formou homens, formou discípulos, formou líderes. Talvez nessa ordem: homem, discípulo e líder. E muitas vezes o que acontece na sociedade, que todo mundo quer ser líder já, antes de ser homem e antes de ser discípulo. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Então eu acho que cabe a nós reeducar. Primeiro a gente, para acreditar que é isso. A maioria dos pastores brasileiros nunca foram discipulados. Não sabem o que é ser discipulado. Não é uma crítica, é uma realidade. Talvez foi um pouco nossa forma dos norte-americanos a abrir igrejas, a plantar igrejas, promover o pastor, sem passar por ser homem e ser discípulo. Ou você pode ser pastor já. Eu creio que essa cultura, vamos falar assim, de títulos, distrai muito na realidade que nós temos de uma nação sem paz. É paixão. Mas se nós conseguimos entender de que nosso trabalho, não só dos pastores, mas de toda a igreja, é ser pai espiritual para alguém, mentorear,
Não fazer mais nada do que Jesus fez. Simplesmente imitar o que Jesus fez. Eu acho que essa talvez faz parte da minha ambição divina. Ambição, palavra forte, né? Mas tem que ter ambição, tem que ter visão para realizar. Então, eu trabalho muito em formação de liderança, eu trabalho muito com todos que querem. Todos querem ser líderes, mas poucos querem ser discípulos. Nosso primeiro passo é ser discípulo. Muito bom, Tommy. Você toca num ponto que é vital, né? O que eu observo em muitas igrejas realmente é como se tivesse um processo de pastelaria, né? Faz a oração, aceita Jesus, agora você vai fazer esse curso, depois outro curso, depois outro curso. E o que fica é que a pessoa é mais um número. Eu vejo uma dificuldade de olhar para isso e achar que esse seria o modelo de Jesus, né? Eu vejo o modelo de Jesus como algo muito mais simples. Vem e me segue. E o que eu observo é que existem pastores, existem comunidades que têm feito isso, né? Por isso que o pastor Daniel San está aqui, que eu ouvi ele falar numa conferência de missões e tocou muito meu coração ao ouvir o modelo missionário que é encarnacional, que é se relacionar com as pessoas, que é se misturar com as culturas. E a palavra é sua, Daniel. Nos fala um pouco sobre como que começou esse trabalho e também fala sobre o seu ministério. Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel. Estou no Brasil há 40 anos, que foi quando eu nasci. Eu sou made in Brazil, Korean Technology, né? Eu nasci no Brasil, né? Pais são coreanos. E... Ni hao. Não, coreano é Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ni hao é o chinês. Eu estou servindo uma comunidade taiwanesa, né? Chinesa também. Ohio. Ni hao, pingan. Ohio é japonês. Ohio é japonês, né? O Ni hao é chinês, né? Olá, como estás? Muito bem. A gente está brincando aqui é internacional. Porque a igreja dele tem uma comunidade internacional. Atualmente eu estou servindo duas comunidades, uma comunidade taiwanesa com imigrantes, né? Então, no caso, eu estou com a primeira, segunda e terceira geração de imigrantes taiwaneses pela manhã lá na Liberdade. À tarde eu estou no domingo, né? No Paris, com uma igreja chamada Igreja All Nations, que é uma plantação de uma igreja, e lá tem imigrantes e refugiados de diversas nações diferentes. É uma bagunça santa que a gente tem lá, porque é muito difícil, às vezes até, por exemplo, pensando no contexto brasileiro, é difícil juntar os irmãos brasileiros, né? Mas lá a gente tem pessoas todos os domingos de pelo menos 11 nações diferentes se reunindo, cultuando juntos, né? Assim, se for contar a rotatividade, tem mais nações representadas, mas assim, é uma bagunça santa. A gente faz os cultos em português, e esse aspecto, né, que o irmão falou do discipulado tem sido uma grande lição de casa para a gente também, porque a vontade assim é de fazer projetos, de ter às vezes, né, de fazer projetos, de falar, não, a nossa meta é alcançar tantas pessoas, tal. Só que o nosso foco tem sido muito mais em fazer amizade, em fazer um evangelismo relacional, né, de se relacionar com as pessoas, de conversar, perguntar o nome. E aí a gente tem pessoas que são da América do Sul, argentinos, peruanos, venezuelanos, paraguaios, bolivianos. A gente tem pessoa do Haiti, da Angola, do Congo, do Zimbábue, da Serra Leoa, do Oriente Médio, né, do Paquistão, do Afeganistão, Marrocos e assim por diante. A gente tem pessoas da Coreia também. E a linguagem que a gente usa
oficialmente é o português, mas a linguagem que permeia, né, todos os nossos encontros, as atividades, é a linguagem do amor. Porque é difícil explicar como é que pessoas de nações diferentes se juntam todos os domingos e cultuam o Senhor. A gente tem um tempo de almoço, tem um tempo de pequenos grupos, tem um tempo de celebração. E quando as pessoas perguntam, como é que vocês fazem? A minha resposta imediata é, eu não sei como é que a gente consegue juntar essas pessoas. Mas uma coisa que está no cerne das coisas que a gente faz é de buscar fazer com que as pessoas sintam um pouquinho do amor de Cristo. Então, esse trabalho começou há uns 7 anos atrás, mais ou menos, dentro de uma igreja étnica, uma igreja de imigrantes coreanos, né? Então a gente chama de igreja mãe, né? Igreja Presbiteriana Filadélfia, igreja pequena, tem menos de 20 membros, a idade média é de 55, 60 anos de idade, e do improvável nasceu esse trabalho que é a Igreja All Nations. Uma pessoa veio do abrigo de refugiados que fica logo na frente da igreja. Eu pedi um prato de comida e disso convidaram essa pessoa a entrar, né? E não só deram um prato de comida, mas convidaram para entrar, procuraram conversar, conhecer. Eu não estava participando nessa época, né? Estava numa outra comunidade servindo, e disso começou um ponto de estudo bíblico, um ponto de pregação. E aí, depois de um ano disso, há cerca de 6 anos, um pouco mais de 6 anos e meio atrás, começou a fazer o culto público. E nessa brincadeira a gente está realizando esse ministério, né? Então, um pouco diferente de caráter de missão, né, de uma entidade missionária, o nosso alvo é ser igreja. E quando a gente vai ver em Atos, quando a igreja começa, no dia de Pentecostes, a gente tem pessoas de mais de 10 nações, 10 línguas diferentes que se juntam, e aí começa uma pequena congregação de 3.000 pessoas, né, que são batizadas. Então tem cerca de 3.100 pessoas que começam a igreja de Jerusalém. Então a gente vê que a igreja ela já começou num contexto multicultural, multiétnico, com o povo judeu, uma cultura helênica, e pessoas de nações diferentes se reunindo. E esse é um aspecto da igreja que me encanta. Assim, meu pai ele é pastor, então ele pastoreou tanto igreja brasileira quanto igrejas coreanas. Então eu sempre cresci num ambiente pelo menos bicultural. E apesar de ser novo, né, eu sirvo no ministério há cerca de 18 anos, mais ou menos, como seminarista, evangelista, como pastor também. E esse aspecto da multiculturalidade, da diversidade, sempre me encantou. E a gente vê que dentro do plano de Deus, da estratégia de Deus, a questão da unidade na diversidade sempre foi uma coisa muito importante e que muitas vezes a gente negligencia. Então, até mesmo o documentário que a gente viu, Point of Hope, foi um aspecto que me chamou muita atenção, que me encantou bastante. É um grande desafio para nós. Sem dúvida, eu vejo que a dificuldade que a gente tem hoje é das pessoas compreenderem umas às outras, né? A gente tem grupos diferentes e, além disso, hábitos diferentes, condições sociais diferentes. E desde cedo, quando eu escolhi trabalhar com comunicação social, eu entendi que eu precisava olhar para fora da caixa. Eu não podia olhar apenas dentro do contexto cristão, evangélico, de comunicação, mas eu precisava me relacionar com pessoas de outras nações, como o Tommy colocou, anteriormente, quão importante é nós termos esse olhar para o que Deus quer fazer, não apenas dentro da estrutura, mas também fora. Só que é um desafio
não é, Tommy? Porque as linguagens são diferentes e da mesma forma que nós temos para nos comunicar em outras nações, aprender a língua, como o espanhol, o inglês, eu diria que o cristão, para ele poder exercer uma influência na sociedade, ele precisa aprender também a como se posicionar, qual é a postura de um líder e de que forma pode ser feita essa transição. Essa é a minha pergunta para você, Tom. Daquele profissional que até então viu o seu ministério apenas dentro das quatro paredes, servindo em algum ministério dentro da igreja, mas que não considerou ainda a sua profissão como uma possibilidade ministerial. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre essa visão, né, dos 5 ministérios no mercado de trabalho. Então, eu gostei muito do filme. Porque o documentário mostrou de que não foi o trabalho do pastor. Foi o trabalho do cara da escola, tinha o cara do polícia, foi a comunidade. Prefeitura. E o pastor deu apoio. Eu acho muito interessante quando existe uma confiança entre pastor e as outras partes da sociedade. Eu talvez não falei, mas hoje eu me dedico a um rede de liderança que se chama Global Transformation Network, que é uma rede de transformação global. E qual é a nossa ideia? Nossa ideia é formar líderes entre os profissionais, que muitas vezes não se sentem ministros, se sentem apoiadores da igreja. Mas você viu no filme de que não era assim. Todo mundo era líder. Todo mundo era líder. E eles tinham uma certa autoridade para atuar. Não sentiam, não estavam olhando para o pastor fale bem. Não, são todos ministros. Eu acho que essa talvez seja o desafio da igreja hoje. E eu, como americano, estou percebendo no meu país de que só nesses últimos 4 anos, quando os cristãos estão saindo das suas cadeiras, porque eles estão vendo as alternativas, que são nada atrativas. Vou falar muito da parte política, mas não é política, é espiritual. É uma tomada do poder. É um ataque contra o cristão. Então, chega um momento em que o pastor não consegue sozinho. Ele precisa de todos os soldados da igreja dele, todos os profissionais, todo mundo é um corpo que tem que reagir, que tem que levantar, que tem que votar, que tem que confrontar a escola onde os filhos estão com uma agenda paralela. Se você não se levanta, você vai perder sua liberdade. Então, eu acho que essa pressão, em certo sentido, é a única coisa que obriga a igreja a que todo mundo se torne líder e ativista. Falei uma palavra forte, né? Mas o cristão é sal e luz. E se não é sal e luz, o que está se fazendo? Então, eu desenvolvo currículos para a formação de líderes em todos nós chamamos das 7 montanhas, das 7 esferas da sociedade, que é igreja, mas família, educação, negócios, governo. Imagine, não temos formação cristã para político. Então ele faz o que o papai fez, ele tem todos os vícios que o papai tinha, mas é evangélico. Mas a cultura, infelizmente, não foi quebrada. A cultura da corrupção. Desculpa que eu estou falando com o Paulo. Estados Unidos não é diferente. Não é uma coisa particular no Brasil. Nós somos mais sofisticados em nossa corrupção. Aqui está flagrante, é visível, é palpável. Lá a gente somos mais educados, mas corrupção pior. Por quê? Talvez é porque o país mais estratégico. Aí entra Trump. Não sabemos se Trump é cristão, mas ele defende
pelo menos, os valores conservadores. Então, por primeira vez desde que eu sou moleque, eu estou vendo um país que quer voltar às suas bases, porque foi formado, os fundadores do país foram cristãos, a maioria. Então, a Constituição é forte, é simples e forte, e tem durado 250 anos, enquanto que o resto do mundo dá muitas voltas. Então, nosso desafio é sobreviver, resgatar o exército, porque o exército está na mão dos progressistas, e está mudando, e tudo mudou. E agora ou nunca, que alguém vai ter que se levantar. Trump é nosso papito está voltando para casa para colocar ordem em casa. Por quê? Porque está desordenado. Estamos quase na Terceira Guerra Mundial, lançando bombas americanas dentro da Rússia. Estamos mais perto da Guerra Mundial agora do que Cuba em 62. A maioria do mundo não sabe disso, porque está tudo escondidinho. Então, é hora da cristão agora. E confiar de que todos estamos vestidos dos mesmos cores. Nosso uniforme é o mesmo. Não tem um pastor e o resto. Somos todos catalisadores pelo reino. Se não vamos perder nossas conquistas. E as próprias igrejas estão vulneráveis mais do que imaginam, dentro de vamos falar assim, um globalismo muito bem estruturado, para desmontar uma sociedade cristã. Desculpa, espero que não assustei a ninguém, porque não tem ninguém para assustar. Não. Você trouxe um pouco de disrupção, né? A nossa discussão. E realmente é um desafio que a gente vive, né? A geopolítica nos últimos meses está super agitada, né? Essa questão da possível Terceira Guerra Mundial. E em meio a isso, nós seguimos com os desafios aí das populações que têm migrado, né? Quando a gente olha para São Paulo, principalmente o desafio dos refugiados é uma questão. E eu queria que você falasse um pouco, Daniel, acerca do trabalho que a igreja tem feito junto aos refugiados, além de São Paulo, e de que forma você vê esse trabalho como um complemento a que as agências do governo têm feito, né, se esforçado para poder endereçar essa questão mundial, né, que são os refugiados. É um tema bastante vasto, né, para conversar, mas focando um pouco na nossa comunidade, a gente tem essa igreja mãe, né, a igreja coreana, lá no Paris, e logo em frente a gente tem uma missão católica que tem um convênio com o governo federal. Então eles recebem os refugiados por cerca de 6 a 8 meses. Caritas. É o Scalabriniana, chama Scalabriniana. Esse é Scalabriniana. E a gente conseguiu desenvolver nesses anos um bom relacionamento com as irmãs freiras. Então a gente, com parceria com uma outra missão chamada Holy Land, a gente vai lá, faz alguns trabalhos lá de workshop, de intervenção. A gente convida o pessoal para fazer aula de português e às vezes a gente convida um pessoal, por exemplo, afegão ou palestino e tal, para eles usarem a nossa cozinha da igreja, para eles cozinharem, fazerem um prato deles. Então a gente prepara os ingredientes, eles dão a lista, o que a gente consegue comprar, a gente compra, o que tem disponível no Brasil. Eles fazem um almoço para a gente no sábado e a gente conversa com eles, a gente bate um papo. Então, uma coisa que eu tinha falado, né, anteriormente, as pessoas perguntam como é que vocês conseguem juntar tanta pessoa assim? De primeira eu falo, não sei, né, porque é uma coisa que não tem como o ser humano produzir com a capacidade humana. Eu creio que isso é uma coisa divina, é
um ato divino. Mas uma coisa que o presbítero Sérgio, né, que é um dos irmãos que iniciou essa obra, ele é do conselho da Igreja Mãe, mas ele também é do conselho da Igreja All Nations. Ele fala assim, tudo que a gente buscou fazer foi amar as pessoas. Então, acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade, necessidade, de ter uma escutativa, né, de conhecer a cultura, de fazer amizade. Então, a gente tem uma família afegã, né? Tem 7 filhos. Eles conseguiram se estabelecer lá no Brás. E aí, quando tem festa de aniversário, eles convidam a gente vai lá, senta no chão, come com eles. E assim a gente vai desenvolvendo. Então, por que eu tinha destacado que a gente é uma igreja, não uma missão? Porque na missão, às vezes, a gente tem que... Isso faz parte da natureza da missão, porque a gente tem que prestar contas para as pessoas que ajudam, né? Então, a gente tem que dar números, tem que dar resultados. Só que na igreja também tem essa pressão, mas a partir do momento que eu assumi lá, que eu comecei a servir, a gente tirou um pouco essa questão de número. Na verdade, não tinha tanto assim, mas a gente começou a dar muito mais atenção em relacionamento, né? O que essa pessoa precisa, né? Como é que a gente vai discipular essa pessoa. E a maneira que a gente olha as pessoas que visitam nossa igreja, ou que se tornam membros, né? Como é que Deus vai usar essa pessoa daqui para frente. Então, o que Deus tem feito na vida dessa pessoa, o que a gente pode contribuir naquilo que Deus está fazendo na vida dessa pessoa, dessa família, e para onde Deus vai encaminhar essas pessoas. Então, a nossa ambição, né? Aproveitando a expressão do irmão, a nossa ambição é fazer com que essas pessoas se tornem seguidores de Jesus e elas sejam enviadas como discípulos e seguidores de Jesus, onde quer que estejam. Então, a gente tem tido alguns casos em que isso tem acontecido em maior ou menor intensidade, né? Mas é isso que a gente busca. Então, a gente se torna amigo, a gente se torna a família das pessoas. Então, tem aquilo que o governo pode fazer, e eu entendo que o Brasil tem uma vocação para receber pessoas de várias nações, os refugiados, porque desde sempre o Brasil tem feito um papel importante, né, de apaziguar, de pacificar, tanto que integrar, né, tanto que na reunião da ONU a gente é o primeiro a falar, né? Então a gente tem essa vocação, e a igreja brasileira, ela pode exercer esse papel de receber as nações para que se tornem discípulos do Senhor. Muito interessante ouvir você falando sobre o Brasil. Até me emociona porque eu parei um tempo atrás para pensar, né, acerca do que representa a essência do brasileiro, qual é a composição. O brasileiro, por sua natureza, é um povo miscigenado, é um povo misturado, né? E, por consequência, quando nós saímos do Brasil, nós vamos para vários lugares do mundo e nós nos misturamos com os locais. É interessante, eu tive alguns anos atrás no Nepal e o agente da fronteira ali começou a falar comigo em Nepali, achando que eu era do Nepal. E aí você já ouviu Nepali? Malai Suikida Mampachá, Rambrocha, Dari Daniwa. Isso é tudo o que eu sei falar de Nepali, né? Eu gosto muito de Jesus, sorria, muito obrigado. Mas o que eu trouxe dessa reflexão acerca da posição que o Brasil ocupa, né? E por que nós somos tão privilegiados. E eu cheguei à seguinte conclusão, que a nossa alma, ela é, por essência, americana. Nós crescemos assistindo filmes de Hollywood, escutando músicas americanas, somos muito influenciados pelo capitalismo. A nossa história
ela é europeia, né? Então, esse ano nós celebramos aí 200 anos de colonização alemã, também 200 anos de relações com os Estados Unidos, 150 anos da imigração italiana, né? Também temos grande colônia japonesa e de outros países. Na essência, nós temos uma boa parte de descendentes de europeus. E na Europa está a história da arte, está a história das civilizações. Nós temos também um amor genuíno pelos relacionamentos. Isso, o povo nativo do Brasil, os indígenas, eles se relacionam dessa forma, né? Eles têm uma cultura comunitária. Se você vai visitar, como eu tive a oportunidade de estar no Parque Nacional do Xingu, a gente pode observar essa comunidade que compartilha das coisas, que faz as coisas em conjunto. Então, isso está na alma do brasileiro também, né? Essa forma de se comunicar que é simples e essa alegria, né? O brasileiro é conhecido por sua alegria, por sua musicalidade e também por sua criatividade. Então, como uma vez eu escutei um dos embaixadores do Reino Unido no Brasil, o John, agora me fugiu o sobrenome dele, mas ele disse o seguinte: o brasileiro ele é muito criativo. A única coisa que falta é planejamento. Então, se nós aprendermos com os americanos a planejar e a executar, eu diria que nós poderemos realmente avançar muito enquanto país. E dessa forma, eu quero terminar com uma última pergunta para o Tom. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu produzi esse documentário, Points of Hope, e Hope é esperança, né? A mostra se chama Fé, e Daniel falou sobre o amor, e nas Escrituras nós vemos que no final de tudo, 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E o que mais me chamou a atenção, Tommy, foi quando ao entrevistar o prefeito Willis, ele falou sobre todos que entraram numa sala, tiraram os seus bonés, seus chapéus, seus crachás e deixaram do lado de fora, e eles conseguiram ali falar então acerca de ideias e possibilidades para trabalhar em prol das crianças, para prevenir o crime juvenil. Com a sua experiência de Brasil, Tom, você acha que esse é um modelo que nós podemos aplicar aqui na nossa nação? Com certeza. Aliás, eu acho que nós podemos ensinar como integrar. Agora, como você falou, precisa um pouco mais formação e disciplina para poder dar formato ao carinho. Não sei se faz sentido. É muito interessante, porque agora o sul global é o centro do cristianismo. Já não é Europa e Estados Unidos. E daqui a bem 20 anos vai ser definitivamente o centro do cristianismo para o mundo. Será que estamos preparados para a liderança? Então, essa seria a nossa provocação.